irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo de número 2, verso de número 39. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 39. Aqueles irmãos que acharam e que puderem, fiquemos em pé. Eu estarei fazendo essa leitura e depois, mais uma vez, repetiremos o verso 39 do capítulo 2 de Atos. Diz assim a palavra do Senhor: Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Todos juntos? Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Amém? Os irmãos podem se assentar. Nesse momento agora me dirijo às crianças. Crianças, esse versículo que nós acabamos de ler, ele está dentro de uma fala de Pedro, e Pedro estava falando para uma multidão, num contexto onde estava acontecendo algo maravilhoso. Pessoas estavam sendo batizadas, adultos, homens, mulheres e crianças, assim como nós acabamos de realizar o batismo do Samuel. Então, o que eu vou querer de vocês? Vocês irão desenhar então o apóstolo Pedro, como se ele estivesse falando para uma multidão, e vocês então vão desenhar várias pessoas, mas não se esqueçam de desenhar também crianças, porque aqui na contagem dos batizados foi contabilizado 3.000, porque apenas os homens adultos eram batizados, mas também as mulheres e as crianças foram batizadas. Então, o que vocês vão desenhar? Vocês vão desenhar Pedro, como se ele estivesse pregando, assim como eu estou fazendo agora. Vocês vão desenhar a igreja do Senhor, e aí vocês vão colocar adultos, adolescentes e crianças, principalmente, sendo batizadas. Ok? Porque hoje, nessa noite, nós vamos trabalhar sobre essa promessa que Pedro estava se referindo no ato de batizar esses irmãos da igreja primitiva. Pois ele diz: Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então observem que aqui Pedro, assim como Jesus, como seu discípulo, não exclui os pequeninos, não exclui os filhos daqueles que estavam confessando, professando Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Mas fica a pergunta: que promessa é essa? A Bíblia fala de tantas promessas. Qual promessa, dentre tantas no Antigo Testamento, será que Pedro está se referindo aqui neste contexto solene, batizando pessoas? Homens, mulheres e também crianças. Essa é a promessa que na verdade engloba todas as promessas. É a promessa de uma aliança perpétua, inquebrável e imutável. Nosso Deus é um Deus de aliança. E desde o início, desde antes da criação, nós vemos que isso está na identidade do ser do nosso Deus, porque como diz a palavra de Deus, nós cremos que o único Deus, ele subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então dentro da essência do próprio Deus, já reside ali uma aliança entre as pessoas da Trindade. Nós vemos que Deus é um Deus de aliança, porque no momento em que Ele cria todas as coisas em 6 dias, e no 6º dia Ele cria o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, ali Ele também firma uma aliança com eles, uma aliança de obediência. Se eles fossem obedientes,
receberiam a vida eterna. Se eles fossem desobedientes, receberiam a morte, a separação. E sabemos como continua essa história, não é? A mesma história que começa com a criação, Deus criando tudo belo e bom e fazendo essa aliança com o homem e a mulher, eis então que entra o pecado. E por causa do pecado, o homem é incapaz de realizar a sua parte nessa aliança. Ele não pode e ele não quer agradar a Deus, cumprir a sua parte nessa aliança. Mas mais uma vez o nosso Deus de aliança maravilhoso, desde antes da eternidade, desde antes que qualquer coisa fosse criado, o Pai e o Filho estabeleceram uma aliança de redenção, uma aliança de salvação, para resolver o meu e o seu problema. E a pessoa do Espírito Santo ficou responsável por registrar esse pacto selado. E é sobre isso que Pedro está tratando ao dizer que, pois para vós outros é essa promessa e para vossos filhos. E nessa noite nós vamos ver 5 aspectos dessa promessa pactual, dessa aliança que nós temos em Cristo Jesus. E nós vamos ver 5 exemplos no Antigo Testamento, porque embora nós sabemos que Jesus, ele se encarnou e veio no primeiro século, marcando assim uma nova era, mas antes de Cristo, nós já tínhamos Jesus Cristo. Parece estranho essa declaração, mas nós sabemos muito bem, principalmente aqueles que estudaram a última revista que foi trabalhada na escola bíblica dominical. E nós vamos ver nesses 5 exemplos do Antigo Testamento, que eram tipos, que eram sombras, que apontavam para Jesus, o que apontavam para o perfeito, que essa promessa, ela nos dá a nós e aos nossos filhos proteção, preservação. Nós somos tidos como propriedade de Deus, nós recebemos a sua palavra e nós recebemos o poder do seu Santo Espírito. Nessa promessa pactual, nós e nossos filhos recebem de Deus proteção, preservação, somos tidos como propriedade exclusiva, recebemos dele a sua palavra e o poder que vem do seu Santo Espírito. Primeiro deles, a proteção. Se nós olharmos em Gênesis 4,15, nós vamos ver um episódio envolvendo Caim. O primeiro filho de Adão e Eva, conhecemos muito bem a história. Depois da queda, Adão e Eva foram expulsos do paraíso, mas como nós já vimos e também tivemos um estudo meses atrás sobre isso, Adão e Eva, apesar do seu pecado, eles então aproveitaram a oportunidade, e quando nasceram seus filhos, eles os instruíram no caminho do Senhor. Afinal, no Gênesis 4 já começa dizendo que Caim e Abel estavam oferecendo a Deus sacrifício. E quem será que os ensinou? Senão seus pais. Porém, nós sabemos que Abel ofereceu um sacrifício como expressão da sua fé genuína. E Caim apenas ofereceu um sacrifício. Abel ofereceu das primícias o melhor, e Caim não. E então Deus se agrada de Abel, desagrada de Caim. Caim é tomado de fúria, de uma ira, e mata o seu próprio irmão. E então Deus vai ter com ele, e no capítulo 4, no verso de número 15, Caim, que está com medo, e ele fala para Deus: Deus, o Senhor vai deixar que me matem? Apesar de que foi isso que ele fez com seu irmão, mas olha a resposta que Deus dá, Gênesis 4,15. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Caim não fez nada para merecer essa graça vinda do Senhor. E que graça é essa? A proteção. Deus estava protegendo o primeiro assassino da história, e o primeiro assassino que cometeu um assassinato contra o seu irmão de sangue, em um ambiente de culto, e ao invés de Deus derramar sobre ele a morte, como castigo justo pelo seu pecado, Deus ao invés confere a Caim proteção. Não porque Caim merecesse, mas porque Caim era filho
do primeiro casal que pecou, mas que depois aprendeu a lição e passou a instruir os seus filhos no caminho do Senhor. Pois para vós outros é essa promessa, também para vossos filhos. E essa proteção, que essa bênção pactual de estarmos aliançados com Deus, nossos filhos também recebem. Que Deus maravilhoso, que Deus gracioso e que Deus grandioso. Isso significa dizer, meu irmão, que as muitas circunstâncias adversas na sua vida que estão acontecendo, não é porque Deus está ignorante a elas, porque Ele é onisciente, Ele sabe tudo, não é porque Ele não tem poder para tirar você dessas situações, porque Ele é onipotente, Ele pode tudo, mas Ele nos confere proteção. Então essa situação que você está, peça a Deus, porque dentro dessa promessa pactual, Ele nos prometeu dar proteção a nós e aos nossos filhos. Aqueles que são pais, certamente gostariam de poder estar 24 horas acompanhando os seus filhos. E nós sabemos que isso é impossível. Mas por que vocês ainda abrem as portas para quando os seus filhos têm que ir para a escola, ou quando eles vão brincar com algum colega, e mesmo vocês não podem ir por N demandas e N questões? Porque vocês acreditam que a proteção dos seus filhos não está em vocês, mas a proteção dos seus filhos está no Deus pactual que os protege por causa de vocês estarem aliançados nessa promessa. Mas além dessa promessa pactual conferir a nós e aos nossos filhos proteção, como nós vimos aqui no exemplo de Caim, nós vamos ver agora no exemplo de Noé e seus filhos, que a promessa pactual de Deus nos confere preservação. De novo, conhecemos muito bem a história, não é verdade? Até mesmo as crianças, há muitas canções que falam sobre a arca de Noé e o dilúvio. O pecado, ele cresceu de uma forma vertiginosa, ascendente, que Deus, ele se entristece ao ponto de querer aniquilar a humanidade. Contudo, o texto em Gênesis capítulo 6 fala que ele viu graça em Noé. Noé era um servo do Deus Altíssimo. Noé, ele não andava como a multidão andava, mas o texto não está dizendo, porém, Noé, a esposa de Noé, os filhos de Noé, as esposas dos filhos de Noé, acharam graça diante do Senhor. O texto é claro, Gênesis 6, verso 8, porém, Noé achou graça diante do Senhor. Mas quando vem o dilúvio, e 100 anos depois preparando a arca, para que um casal de cada animal e 7 de animais puros para a realização do sacrifício como adoração a Deus, e era o momento de entrar na arca, foi apenas Noé que entrou? Não, porque Deus no capítulo 6, verso 18, ele diz, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, a promessa pactual, entrarás na arca. E o versículo acaba, entrarás na arca tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Mas o texto não fala que a mulher de Noé, os seus filhos e as suas noras acharam graça diante do Senhor. Noé sim, mas pela promessa pactual, ser para nós e para os nossos filhos, para a nossa família, para a nossa descendência, Deus derramou essa graça, preservando não só Noé, mas a sua família. E depois de 1 ano, depois de 40 dias e 40 noites chovendo, e 1 ano até que a água escorresse, no capítulo 9, no primeiro verso, depois que Deus, que fechou a arca, ele abre, então ele abençoa Noé, verso 1, o que está dizendo? Capítulo 9, verso 1, abençoou Deus a Noé e lhes disse, abençoou Deus a Noé e a seus filhos. A promessa pactual do Senhor garante a nós e aos nossos filhos proteção,
mas também preservação. Deus nos preserva, e nessa aliança que ele fez com Noé, ele prometeu que nunca iria mandar um dilúvio como aquele para acabar com a humanidade. E até hoje, 10 de novembro de 2024, 8h05, horário de Brasília, não houve, porque ele é fiel, e ele está preservando os seus. E como essa promessa é uma promessa pactual, e esse Deus de aliança é um Deus de família, ele então preserva a mim, a você e a nós, e aos nossos filhos, e a nossa descendência. Esse é o nosso Deus maravilhoso, que nós o adoramos, que nós o exaltamos, e como acabamos de cantar, ele é grande. E nessa promessa pactual, ele nos dá proteção, ele nos dá preservação, mas também, em terceiro lugar, ele nos torna suas propriedades exclusivas. E nós temos aqui o exemplo de Abraão e seus filhos. Deus, ele estabelece uma aliança com Abraão em Gênesis capítulo 12, não é Abraão que sai da sua tenda e procura Deus, mas é o Senhor que procura Abraão, porque é ele que tem a iniciativa, e fala: Abraão, sai da sua terra e da tua parentela, e vou te levar a uma terra estranha, e ali você será fecundo, e todas as famílias da terra serão abençoadas. E qual era o sinal visível desse pertencimento da descendência de Abraão com o Senhor? A circuncisão, como foi dado pelo próprio Senhor essa instrução no capítulo 17. E olha no verso 7, o que Deus está dizendo para Abraão: Abraão, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti. Mas não para por aí. E a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Olha o que Deus está dizendo: Abraão, aqueles que vierem da sua descendência, eles farão parte dessa aliança. E que aliança é essa? Uma aliança perpétua, em que eu serei Deus deles, e eles serão meu. Propriedade exclusiva do Senhor. E talvez você possa estar achando que apenas Isaque, que era o filho da promessa, aquele do qual viria depois Jacó e os 12 filhos e as 12 nações, e Israel e da tribo de Judá Jesus, mas antes de Israel nós sabemos que Abraão teve um filho com a serva de Sara, Ismael. E no capítulo 17, Deus fala para que ele não apenas circuncidasse a si, mas também aos seus filhos. Isaque, que ainda não era nascido, mas quando ele nasceu, ele foi circuncidado. Ismael foi circuncidado, e os seus servos. E a prova de que Deus, ele derramou a bênção da promessa pactual, não apenas para com Isaque, mas também para com Ismael, está no capítulo 21, verso 17. E aqui eu acho fantástico a precisão do detalhe de Moisés ao contar essa história. Por quê? Depois que Isaque nasce, Sara chega para Abraão e fala: olha, o filho da promessa nasceu, agora manda embora esse teu filho e essa serva. E Abraão faz isso. E eles então estão vagando no deserto, Agar e seu filho Ismael. E ela começa a chorar, e o seu filho também. Mas eis que Deus envia um anjo para consolar e para atender e assistir. Mas olha o detalhe no verso 17 do capítulo 21. Verso 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Deus não ouviu a voz de Agar porque ela estava chorando baixo? Deus não ouviu a voz de Agar porque ela estava chorando numa língua estranha? Deus não ouviu a voz de Agar porque Ismael era filho de Abraão, e como filho de Abraão, ele também era recebedor da promessa pactual de ser considerado propriedade de Deus.
E é por isso que Moisés então fala 2 vezes nesse versículo, que o anjo do Senhor, mensageiro de Deus, ouve o choro do menino e então vai assisti-lo, como de fato assim o fez, e ele foi próspero, teve 12 filhos, esses 12 filhos se tornaram príncipes, que futuramente na história vão compor aquilo que nós chamamos hoje de o povo árabe. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de aliança, o nosso Deus, Ele é um Deus que derrama uma promessa pactual sobre nós e a nossa descendência, sobre os nossos filhos, conferindo proteção, conferindo preservação, nos considerando sua propriedade exclusiva, ao ponto de podermos declarar: tu és meu e eu sou teu. Mas em quarto lugar, essa promessa pactual nos concede também a bênção da sua palavra, a lei de Deus. E aqui agora nós vamos olhar em Deuteronômio capítulo 29, versos 10 a 13. Aqui, momentos antes do povo entrar na terra prometida, Moisés então, se preparando, porque ele sabia, devido àquele episódio de rebeldia com o Senhor, que ele não entraria, mas ele, como pastor daquele rebanho, estava instruindo o povo, relembrando eles da lei do Senhor que havia sido lida lá no início no Sinai, principalmente os 10 mandamentos, mas o texto ele vai detalhar que Moisés não estava lendo apenas para os adultos, mas ele estava lendo para uma multidão, em que nessa multidão havia estrangeiros, mulheres e crianças, porque a palavra do Senhor é uma promessa pactual não apenas para nós, mas também para os nossos filhos. Eu peço licença aos irmãos para ler os versos 10 a 13 de Deuteronômio 29. Vós estáis hoje todos perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e os vossos oficiais, todos os homens de Israel, verso de número 11, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até ao vosso tirador de água, para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo e ele te seja por Deus, como te tem prometido, como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então observe que aqui nós temos um momento em que nós chamamos na história do Antigo Testamento de renovação da aliança. Em momentos específicos, Deus então ele envia um profeta ou envia um rei, um dos seus servos, para poder ler diante do povo a lei do Senhor, renovando assim a sua aliança. E aqui Moisés é o enviado de Deus e essa aliança está sendo renovada, a lei do Senhor, a palavra de Deus está sendo lida não apenas aos oficiais, não apenas aos adultos, mas também ao estrangeiro, às mulheres e aos meninos, às crianças, porque delas também vem a palavra como um dos benefícios dessa promessa pactual. E quer saber uma notícia que é ainda mais maravilhosa e surpreendente? Todas as vezes em que a aliança de Deus é renovada, as crianças estão presentes. Em Josué, quando a aliança de Deus é renovada, as crianças estão presentes. Em Zacarias, quando também se renova, as crianças estão presentes. Quando o rei Josias, ele reencontra a lei do Senhor e reúne todo o povo, no período também de Esdras e Neemias, em que a lei de Deus, ela é relida, ali a aliança é renovada e ali as crianças estavam presentes. Se assim era na antiga aliança, quanto mais hoje na nova aliança, se assim era quando havia a sombra, quanto mais agora, quando tudo se fez perfeito e pleno. Não devemos excluir as crianças, não devemos fechar a porta da promessa pactual aos pequeninos. Não fizemos isso com Samuel, não faremos isso com os próximos que virão.
para a glória de Deus. Porque a palavra do Senhor, ela não é para os pais e os adultos, mas a palavra do Senhor é para todo o seu povo, todos aqueles que recebem essa promessa pactual, o que inclui também os nossos filhos, as crianças. Aquela história de que, esse texto aqui é muito difícil para o meu filho entender, então vou deixar de lado, vou ler só esse. Meus irmãos, no Antigo Testamento, as crianças desde pequeno, elas eram aprendidas a memorizar pelos seus pais a lei do Senhor, e adivinha? Elas memorizavam, porque a palavra de Deus, ela não é entendida e compreendida, como Paulo fala em uma de suas cartas, através do conhecimento, através do entendimento e da sabedoria humana. Por isso que ela é considerada loucura para este mundo, porque até uma criança pequena consegue compreender, assimilar, e Deus então não fecha as portas nessa promessa pactual, conferindo ao seu povo e a descendência, e a sua descendência aos seus filhos, a proteção, a preservação, nos torna suas propriedades exclusivas, nos concede a tua palavra revelada, a sua lei, e em quinto e último lugar, também nessa promessa pactual, nós recebemos poder. E aqui eu gostaria de ler a aliança que Deus faz com Davi. E no livro de 2 Samuel, capítulo 23, verso de número 5, nós vemos aqui também mais uma evidência de que essa promessa pactual, ela se dá para aqueles que confessam com seus lábios serem servos do Deus Altíssimo, mas também para os seus filhos. As últimas palavras de Davi, que está no livro de 2 Samuel, capítulo 23, nas suas últimas palavras, ele disse, verso 3 a 5, disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou, aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Não está assim com Deus a minha casa? Observe, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Pastor, aqui não está dizendo nada sobre a descendência de Davi e os seus filhos, mas essa aliança que Davi está declarando nas suas últimas palavras, que Deus o fez, ao chamar em 1 Samuel capítulo 16, usando o profeta Samuel para eleger aquele que seria um rei segundo o coração de Deus, pois Saul havia falhado nessa tarefa. Daquele dia em diante, Deus então faz essa aliança com Davi, mas olha que interessante, porque se nós olharmos em 1 Reis, capítulo 11, aqui já é Salomão que está governando, filho de Davi, mas no capítulo 11, verso 32, olha o que diz a palavra do Senhor. Nós temos aqui a predição de que Roboão, ele faria com que todo o reino fosse dividido, como nós sabemos que assim foi ao longo da história de Israel, as 10 tribos do norte, e a tribo do sul, a tribo de Judá e a de Benjamim. E então, olha a palavra do Senhor no verso 32, porém, ele terá uma tribo, por amor que Deus tem por Roboão, por amor que Deus tem por Salomão. Não é isso que está dizendo no versículo. E ele terá uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Salomão não perdeu o seu trono, Roboão, seu filho, não perdeu o trono de governar o reino do sul, e depois de Roboão, todos aqueles reis de Judá, que estão registrados no livro de 1º e 2º Reis, tantos que fizeram o que era bom perante o Senhor, e os que fizeram o que era mal perante o Senhor, ainda assim foram reis.
ainda assim Deus concedeu a eles o poder de governar e reinar sobre o reino do sul. Por amor que Deus tinha a eles? Não. Se você olhar, ao longo de 1ª e 2ª Reis, várias vezes vai ter essa expressão: por amor a meu servo Davi, por amor a meu servo Davi, por amor a meu servo Davi. Uma promessa pactual que foi dada a Davi, mas que ela também trouxe benefícios para a sua descendência, para o seu filho, para o seu neto e para o seu bisneto e tataraneto, os reis de Judá. Porque o nosso Deus é um Deus de aliança. O nosso Deus é um Deus que nos dá uma promessa pactual, e essa promessa pactual que é para nós, mas também para os nossos filhos, ela nos confere proteção, preservação. Somos tidos como suas propriedades exclusivas. Nós recebemos a sua palavra revelada e também o poder. Mas aonde está Jesus então, em todos esses episódios, dessas alianças que o Senhor acabou de mostrar ao longo do Antigo Testamento? Como eu falei, tanto Adão, quanto Noé, Abraão, Moisés e Davi estavam representando, estavam sendo tipos de Cristo, estavam apontando para Cristo, para Jesus, porque no Novo Testamento nos é revelado, como confirmação daquilo que os profetas já haviam falado centenas e centenas de anos antes de Jesus, que Ele é a perfeita e exata expressão da aliança de Deus com o seu povo. Se Deus Ele nos confere a promessa pactual, se Deus Ele faz uma aliança conosco, é única e exclusivamente porque na eternidade Ele fez uma aliança com o seu Filho, e estando unidos a Jesus, nós então recebemos de graça essa promessa pactual. É por isso que nos evangelhos fala-se que Jesus ele foi batizado por João Batista, mas em Lucas 2:21, Lucas ele detalha que Jesus ele também foi circuncidado. E ele precisava ser circuncidado e batizado. Por quê? Para que ele representasse o perfeito mediador, tanto da antiga aliança, para que todos aqueles que crescem no Messias que haveria de vir, eles então estivessem unidos a Jesus, e para representar essa união, ele precisava então ser circuncidado, pois era o sinal visível desse pertencimento, mas também para a nova aliança, representando todos quantos creem no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e único e suficiente, para ser batizado, para representar aqueles que unidos a Ele também pertenceriam a essa aliança, a essa promessa pactual. O que isso nos mostra, meus irmãos, é que somente unidos ao Filho, somente unidos a Jesus, nós podemos receber do Pai todo esse pacote nessa promessa pactual, porque é só em Cristo Jesus que nós temos a proteção, como na oração sacerdotal em João capítulo 17, ele diz: Pai, peço-te que não os tires do mundo, mas livra-os do mal. Quem fez com que você chegasse aqui hoje, essa noite, e não sofresse qualquer tipo de situação adversa que o impedisse de estar aqui, foi o próprio Deus, por causa do seu Filho Jesus, porque Ele, o perfeito sumo sacerdote, que intercedeu pelos seus, e que intercede hoje por nós 24 horas por dia, 7 dias da semana, para que Deus não nos tire do mundo, mas nos livre do mal. É em Jesus que nós temos essa proteção, é em Jesus que nós temos também a preservação da nossa vida e de tudo que nós temos, como Paulo, ele declara no 1º capítulo de Colossenses, e que há muitas músicas que foram feitas baseadas nessa declaração de Paulo. Ele é a imagem do Deus invisível, pois nele foram criadas todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu, seja principados ou potestades, sejam domínios ou autoridades, nele tudo subsiste.
se temos saúde, se temos vida, se temos tantos motivos para sermos gratos a Deus, se temos sido preservados apesar das muitas enfermidades que já nos foi acometida, é por causa desse Senhor, Salvador, Jesus, no qual nele todas as coisas subsistem. E ele, diferentemente de uma arca que protegeu pessoas de um dilúvio e da morte física, na sua cruz, escondidos na sombra das tuas asas, ele nos preserva e nos protege da ira do castigo eterno. Também é somente e única e exclusivamente através de Jesus que nós somos considerados por Deus propriedade. Afinal, o Filho que outrora era unigênito do Pai, agora se torna o primogênito, porque todos aqueles que foram recebidos nessa aliança e alvos dessa maravilhosa salvação pela graça, fomos tidos como adotados pelo nosso irmão mais velho, como as crianças hoje aprenderam na lição dos 5 solas, e dessa forma, adotados por Deus, nós passamos a ser co-herdeiros com Jesus, e agora nós somos propriedade exclusiva de Deus. É por isso que Pedro, em 1 Pedro 2,9, ele chega para uma igreja formada por gentios, como prova de que a salvação também se daria não apenas aos judeus, mas também aos gentios. O povo de Deus não é apenas o povo de Israel, mas o Israel de Deus. E ele declara àqueles: vós porém sois raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Se não estamos unidos a Cristo, meus irmãos, Deus é o nosso Criador, mas não é o nosso Pai. Nós somos criaturas, mas não somos seus filhos. É somente unidos a Cristo que nós recebemos também o direito de sermos considerados propriedades exclusivas do Pai. Também é única e exclusivamente através de Jesus que nós temos a palavra. Afinal, em João 1,1, ele diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Cristo é o cumprimento da palavra. Cristo é o verbo encarnado, a palavra de Deus encarnada. E é em Cristo Jesus que nós recebemos nessa promessa pactual a sua palavra. E por fim, foi também única e exclusivamente por causa de Jesus que nós temos aquela declaração que ele faz em Atos 1,8. Porque o maior poder do que os reis de Israel e do que os reis do reino do sul tinham, por amor que Deus tinha a Davi, é o poder que nós recebemos em Cristo Jesus, de ter o próprio Deus morando e habitando em nós, na pessoa do seu Santo Espírito. É isso que ele diz em Atos 1,8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Só tem o Espírito Santo quem tem o Filho. Só é cheio do Espírito Santo quem tem a rica habitação da palavra de Deus nele. E só tem Jesus quem faz parte dessa aliança, dessa promessa pactual. E quem faz parte dessa aliança e dessa promessa pactual tem o Filho. E por ter o Filho, recebe de Deus a proteção, a preservação, é tido como propriedade exclusiva do soberano e eterno Deus. Recebemos a sua palavra revelada e o maior de todos os poderes, que é a presença do próprio Deus poderoso, na pessoa do seu Santo Espírito. Concluindo, Pedro, substituindo Jesus como o líder do colégio apostólico e como pastor da igreja que estava se formando, até que viessem outros pastores, a exemplo de Tiago, meu irmão de Jesus, e o próprio Paulo. Ele então, depois daquele seu sermão em Atos 2, em que as pessoas declaram e confessam Jesus como seu Senhor e Salvador, Pedro então realiza um batismo, poderíamos chamar de quase um avivamento, por que não? E ali, homens, mulheres, estrangeiros, mas também crianças, foram
batizadas, porque para vós outros é essa promessa, também para os vossos filhos. Todo relacionamento que nós temos com Deus Trino, ele se dá dentro dessa aliança, ou em uma relação de desobediência e rebeldia por causa do pecado, ou numa relação de obediência porque estamos unidos a Jesus, o Filho perfeito, que deu o maior exemplo ao ser obediente e fiel até a morte e morte de cruz. Que nessa noite, a exemplo da bênção da graça sacramental que o pequeno Samuel recebeu, e dessa palavra que nos foi dada, nós possamos ter a nossa fé renovada nessa aliança, nessa promessa pactual, e que você possa ensinar, inculcar nos seus filhos, dar a ele o desejo, a vontade e o gosto de aprender mais e mais do Senhor, de fazer como a declaração que o salmista no Salmo 84, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma desfalece pelos seus átrios, eu prefiro estar na casa do Senhor, mais vale um dia do que 1000 em outro lugar. E compete a você, pai, a você, mãe, a nós instruirmos os nossos filhos que a igreja hoje, não a igreja do amanhã, que são filhos do pacto hoje, não de amanhã, que são alvos dessa bênção e dessa promessa hoje, não de amanhã, para que assim, e capacitados por esse poder do Espírito de Deus, nós possamos ser uma igreja frutífera, nós possamos dar frutos, a começar na nossa casa, nós possamos dar frutos no nosso trabalho, no nosso colégio, na sala de aula, na faculdade, que nós possamos dar frutos na nossa vizinhança e que nós possamos dar frutos aqui nessa igreja, frutos que reflitam que nós estamos unidos a Cristo, que nós somos alvos dessa promessa pactual, bênçãos derramadas sobre nós, nos conferindo a proteção, a preservação, tidos como propriedades exclusivas, a sua palavra e o poder do seu Santo Espírito, e que também essas bênçãos não são negadas aos nossos filhos. E que assim, o nome de Deus, o Deus da aliança, seja glorificado para sempre e sempre. Amém. Fechemos os nossos olhos. Busque a presença desse Deus. E faça como a palavra de Deus nos ensina, tantos servos maduros. Chegue para Deus e fala: Senhor, eu estou unido a Cristo, então eu faço parte dessa promessa pactual. E essa promessa pactual me confere proteção. Protege-me, Senhor. Essa promessa pactual me confere preservação. Preserva-me, Senhor. Essa promessa pactual me faz ser considerado propriedade sua. Cuida-me, Senhor, para que a cada dia eu possa realmente viver como se eu fosse propriedade do Senhor. E não ficar falando, esse corpo é meu corpo, minhas regras. Não, meu corpo, regras do Senhor. Eu sou propriedade do Senhor. Deus, que a tua palavra não seja negada a mim, incomoda-me, prensa-me, constrange-me, para que eu medite na sua palavra de dia e de noite, e seja por ela alimentada, e alimente também os meus filhos, pois essa palavra não lhes foi negada. E por fim, torna-nos cheios a cada dia mais e mais do teu Santo Espírito, ricos da palavra de Deus, e nessa habitação nós possamos então ser frutíferos para a glória de Deus, o Pai. Deus, muito obrigado por essa palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus de aliança. Isso está na sua identidade, no seu ser. 3 pessoas subsistindo em um único ser. Que aliança perfeita, maravilhosa. E obrigado, Deus, porque em Cristo Jesus, essa aliança nos foi graciosamente e merecidamente oferecida a nós.
Deus, se alguém aqui essa noite que ainda não foi alvo dessa promessa pactual, quebranta esse coração, faz-se achado desse irmão e dessa irmã, e que eles possam se sentir acolhidos no meio dessa família da fé, no meio dessa casa de oração, onde aqui nós podemos cultuar, bendizer e exaltar e magnificar o Deus da aliança. Deus, talvez tenham pessoas aqui que já foram alvos, que estão unidas a Cristo, mas os problemas do mundo, as ansiedades, as pressões, as crises, as dívidas, as enfermidades, o luto, o que quer que esteja acontecendo, fizeram com que essa pessoa se afastasse tanto, como Ismael que estava no deserto chorando, assim como o anjo do Senhor assistiu aquele menino por ser filho de Abraão. Assiste os seus, Deus, reconcilia-os, ouve o choro deles e traz-os de volta à comunhão. E Deus, a nós que apesar das nossas falhas, apesar de limitados e pecadores, perdoa-nos, Senhor, mas que temos buscado viver uma vida que reflita essa aliança, essa promessa pactual. Renove em nós o desejo, a vontade de te buscar cada vez mais e mais. Renova-nos em nós, ou incomoda-nos para pegarmos os nossos filhos e falar: filho, nós iremos começar um culto doméstico, porque vocês também são bênçãos desse pacto, dessa promessa que o Senhor nos concedeu. E que quando chegarem à idade da razão, e não se desviarem da Tua palavra, possam então professar essa fé. Ó Deus, ajuda-nos, assim, sermos uma igreja frutífera, que glorifica e exalta o nome do Senhor, unidos a Cristo, nessa aliança inquebrável, imutável, nessa promessa pactual, no qual nada pode nos separar do Teu amor que está em Cristo Jesus. E é no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém, amém e amém. Estamos caminhando para nosso encerramento. Quero agradecer a presença de cada um dos irmãos. E agora, nesse momento, aqueles que porventura são nossos visitantes, não precisa ficar constrangido. Vou pedir que você apenas levante uma de suas mãos. E vou pedir para que os irmãos dessa comunidade prestem atenção naqueles que estão levantando as mãos, para que ao final deste culto, eles então estarão encaminhando vocês para o nosso ministério de acolher, onde nós iremos pegar o contato de vocês para poder estar orando, e se porventura os irmãos quiserem, nós estarmos fazendo uma visita. Para nós é uma imensa alegria. As portas estão abertas, voltem sempre e quando puderem. Nesse momento, eu quero convidar mais uma vez você para que fique de pé, para nós recebermos a bênção do Senhor. Mas antes, eu quero convidar o presbítero Dalton para que faça uma oração final. Que Deus nos abençoe, que todos tenhamos uma ótima semana na presença do Senhor, renovando essa promessa pactual na nossa vida e dos nossos filhos. Depois eu estarei impetrando a bênção, os irmãos estarão voltando aos seus assentos, enquanto eu e o presbítero Arquimedes estaremos lá na frente para cumprimentar todos os irmãos. Oremos. Grande Deus e Pai, nós bendizemos ao Senhor e louvamos, ó Deus, o Teu nome, pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite. Louvamos ao Senhor e agradecemos, ó Deus, a oportunidade de ouvirmos a Tua palavra. A palavra que o Senhor trouxe, ó Deus, aos nossos corações, à nossa mente, para edificar, ó Deus, a nossa vida, para transformar os nossos corações e para trazer a nós, ó Deus, o desejo de continuar vivendo, ó Deus, esse pacto da graça. Amém. Obrigado, ó Deus, porque a nossa família também pertence ao Senhor. Sim, Deus. E porque a Tua graça também é estendida a todos aqueles que ainda não Te aceitaram. Sim, Deus. Obrigado, ó Deus, pelo amor do Teu Filho amado Jesus, que no sacrifício da cruz tornou possível, Deus, esse privilégio a cada um de nós. Amém. Nós bendizemos ao Senhor, louvamos, ó Deus, grandemente o Teu nome, gratos, ó Deus, por isso, e que a boa mão do Senhor esteja nos acompanhando e nos protegendo durante esta semana, Amém. em todo o nosso viver, para a honra e glória do nome do Senhor.
Amém, ó Deus. Amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão e eterna consolação do Espírito Santo esteja sobre nós, esteja sobre o pequeno Samuel, esteja sobre todos os nossos filhos e nossa descendência, família da eterna aliança, e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Os irmãos podem se assentar.